Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional. Hoje, 23 de julho de 2024, terça-feira, 7 alguma coisa. Eu estou na Praça de Governador Portela, na estação, dentro do vagão, que tá bem friozinho hoje, daí eu fiquei aqui dentro bem quietinha, gravando para vocês em Gênesis 17:18, na parte em que Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Olha isso. Deus aqui, ele decidiu ocultar, o que ia fazer. Em alguns outros momentos, Deus ele já estava passando, dando spoiler ali do futuro de Abraão, né? Você será pai, você será isso, você será aquilo, você isso, por nada. Deus já contou tudo. Mas dessa vez, que é o que acontece conosco, Deus ele decidiu ocultar o que estava para fazer, ocultar ali os próximos passos, o destino de Abraão. É o que a gente vive normalmente, né? Deus ele não está nos dando satisfação toda hora. Eu vou fazer isso, eu vou fazer de tal forma, tem paciência. Não, simplesmente ele sabe o que vai fazer. Daí cabe a nós termos os princípios necessários para receber isso, né? A paciência. E aqui disse mais o Senhor a Abraão. Não, disse mais o Senhor. Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Essas palavrinhas são bem complicadas. Então aqui Deus ele desceu a Sodoma e Gomorra para entender, né, se tudo aquilo que estava se dando mesmo na cidade era de fato da forma que estava chegando até ele. Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E, aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Destruirás o inocente e o culpado? Foi isso que ele quis dizer, né? O justo com o ímpio? Se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Deus ele estava decidido a acabar com Sodoma e Gomorra, né? Eram duas cidades em que a maldade já estava descontrolada, os homens faziam o que queriam, ninguém temia a Deus, então Deus ele decidiu acabar. E aí Abraão ele foi interceder pelo povo. Ele foi falar: mas tu vai matar o justo e o ímpio? Tu vai matar o culpado e o não culpado? Criança, idoso, vai matar todo mundo? Se no meio da cidade tiver pelo menos 50 justos, 50 pessoas dignas de viver, será que vai matar todo mundo e eles também? Será que eles vão morrer por culpa dos outros? Ele queria saber isso de Deus, né? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não farás justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor. Deixa eu respirar aqui e tomar um gole de chimarrão. Calma aí.
Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Olha isso, como Deus é incrível, majestoso, maravilhoso e justo, né? Disse mais Abrão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, ele já estava com medo, ele já estava pensando: e se não tiver os 50? Se tiver só 45? Se te faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não, não a destruirei se eu achar ali 45 justos. Disse-lhe ainda mais Abrão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor. Falarei ainda: se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abrão: eis que me atrevi a falar ao Senhor: se porventura ali houver 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abrão: não se ire ao Senhor, se lhe falo somente mais esta vez: se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar, Abrão retirou-se o Senhor. Tendo cessado de falar, a Abrão retirou-se o Senhor. E Abrão voltou para o seu lugar. Olha só, isso aqui é muito legal, essa escrita, esse capítulo. Deus, ele já tinha destruído, né, a terra, já tinha destruído a humanidade uma vez. E ele tinha prometido que não mais destruiria a terra em águas. A terra não seria mais destruída por dilúvio. E Sodoma e Gomorra estava com tudo desmantelado, os homens fazendo as coisas como bem queria. Deus, ele já não via mais solução em Sodoma e Gomorra quando ele decidiu destruir Sodoma e Gomorra. Só que ali vocês viram no início que ele quis ocultar isso de Abrão. Ele quis ocultar esses planos porque ele sabia que Abrão ia interceder pelo povo. E foi o que Abrão falou: mas Deus, tu vai destruir todo mundo, o bom e o ruim? E aí Deus, ele, por Abrão saber negociar, por Abrão saber pedir, por Abrão saber interceder pelo povo, quando Abrão falou: se tiver 50, tu poupa os 50? E Deus falou: tá bom, eu poupo os 50. Aí Abrão pensou: putz, e agora se não tiver 50? Mesmo que ele estivesse intercedendo pelo povo, ele sabia, né, da maldade do ser humano, ele sabia de como as coisas estavam se dando ali naquele lugar. Então ele falou: e se tiver 45 só? E aí Deus já estava decidido a poupar um pelos outros. Assim como todos pagam por causa de um. Deus, ele é muito justo. E aí ele continuou com a palavra dele: se tiver 40, não a destruirei. Se tiver 35, não a destruirei. Se tiver 30, não a destruirei. Se tiver 20, não a destruirei. 10, não a destruirei. Então, por amor ao próximo, praticando o mandamento que é o amor, Abrão intercedeu, Abrão negociou. Abrão já estava ali nas graças do Senhor. Ele não seria destruído, nem ele, nem a família dele. Ele tinha uma aliança com Deus. Ele poderia simplesmente, quando imaginou, quando descobriu, quando se deu conta dos planos de Deus, que Deus tinha a intenção de destruir Sodoma e Gomorra, ele poderia simplesmente dizer: tá bom, faça. Né? Deus, ele confiava em Deus de todo o coração. Ele entregava tudo nas mãos de Deus. Então era uma decisão que só cabia a Deus, e ele poderia simplesmente ter balançado a cabeça, ter concordado e ter ficado do lado de Deus bem quietinho, enquanto Deus destruía tudo. Mas o que aconteceu? Por amor, e por isso que ele era uma pessoa de aliança com Deus, por isso que ele era um homem de fé, porque ele sabia sentir e praticar o amor, que não é um sentimento, que é um mandamento pelo próximo. A gente tem que amar o próximo, independente. Então, por esse amor, ele foi lá e intercedeu. Eu vou interceder pelos justos, eu vou interceder pelos inocentes, eu vou interceder pelos que não merecem morrer por causa da maldade alheia. E é isso que Deus quer de nós. Ele quer que negociemos, ele quer que
pratiquemos os mandamentos, mesmo quando não for viável, mesmo quando não parecer certo. Igual nessa situação, não parecia certo que Abraão fosse negociar com Deus, fosse pedir para Deus poupar as pessoas. Não parece certo porque era decisão de Deus, e Deus é majestoso, é o Todo-Poderoso. Então, mesmo quando não parecer que tem saída, mesmo quando não parecer que vale a pena lutar, mesmo quando não parecer que vale a pena pedir, mesmo quando não parecer que vale a pena clamar, o faça. O faça porque Deus, ele é um Deus compreensivo. Ele é um Deus carinhoso, que ele nos ouve. Se a gente pedir direitinho, as coisas acontecem. Se a gente souber interceder direitinho, se a gente souber pedir pelo outro, se a gente souber orar, se a gente souber, as coisas acontecem, porque é do interesse de Deus também já nos dá o que tem no nosso coração, porque vocês sabem que nenhum sonho, nenhuma vontade aparece que seja do bem, né? Que seja uma coisa para fazer o bem. Nenhuma dessas vontades, nenhum desses desejos surgem por surgir na nossa cabeça. Ah, é isso. Não, são desejos, vontades, ideias, insights colocadas por Deus no teu espírito. É Deus que enche o teu espírito de ideias, de vontade de fazer as coisas, de cuidar do próximo, de amar o próximo. É Deus que enche o teu espírito dessas coisas. E quando Abraão chegou para ele para interceder pelas pessoas, ele, acredito que ali tenha se certificado de que tinha feito uma boa aliança, né? Abraão estava praticando o mandamento dele, Abraão estava amando o próximo. E isso é incrível. Mesmo ali com Deus, mesmo já tendo uma aliança, mesmo ele foi lá e ele lutou pelo próximo, ele intercedeu, ele pediu. Muitas vezes a gente até ora, né? A gente ora, a gente dobra o joelho, a gente pede pela nossa vida. Meu Deus, me dá isso, meu Deus, me dá aquilo, meu Deus, me dá sabedoria, meu Deus, me dá discernimento, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pouquíssimas vezes, a gente, no meio dessa súplica, a gente pede por outra pessoa. A gente pode até pedir, tipo assim, eu peço pelos meus familiares, dar saúde, mas pedir assim, dobrar o joelho, pedir por outra pessoa. Por exemplo, tem um amigo na sua vida que tá com uma situação pendente, precisando resolver algo, precisando arrumar um emprego, sei lá, precisando abrir o próprio negócio. Você já parou, já dobrou o seu joelho, pediu para Deus com amor, com a intenção de ajudar, realmente com a intenção de ser ouvido. Deus, me ouve, eu tô de joelhos te pedindo por fulano de tal, te pedindo que tu encha o espírito dele de sabedoria, te pedindo que tu encha de discernimento, que ele saiba tomar as decisões certas, que ele tenha temor a ti. Senhor, abençoa os pensamentos e o espírito de fulano de tal para que ele consiga dar aquele passo que ele não está conseguindo, para que ele consiga abrir o próprio negócio, para que ele consiga fazer tal coisa, para que ele Você já fez isso? Imagina como que Deus se alegra vendo tu se ajoelhar ali, ele vai pensar, nossa, lá vem ela pedir de novo. Vem lá pedir para eu fazer aquela calça que ela quer entrar na promoção. O exemplo. E aí, na hora que tu dobra o joelho, ao invés de tu pedir por si, tu tá pedindo pelo outro. Tu tá pedindo com amor a intercessão do teu Deus pelo teu próximo. Cara, é o que... Acredito que Deus deve se alegrar muito. Acredito que Deus deve olhar e deve pensar, né? É justo, é justo que ele esteja pedindo pelo outro. Ele tá praticando o mandamento que eu deixei. E quando nós estamos praticando os mandamentos que Deus deixou, nós estamos no caminho certo. É importante pensar acerca disso, porque todos os dias, quando aqui nos encontramos para fazer a leitura da Bíblia, para aprender um pouquinho mais sobre as pessoas que já deram certo, sobre pessoas que são um exemplo, a gente sempre consegue ter
insights e tirar ensinamentos de que se deve obedecer a Deus, se deve estar disponível para Deus, se deve temer a Deus, se deve seguir os mandamentos de Deus. Então, a gente sabe o que tem que fazer, né? A gente sabe o que tem que fazer e como tem que fazer. Nossa carne ainda é fraca. Nossa carne é fraca e a gente erra e a gente peca. Mas isso não pode fazer com que nós nos afastemos de Deus. Se você errar hoje, se você fez alguma coisa errada hoje, poxa, hoje eu vacilei, eu fiz tal coisa, eu pensei tal coisa que eu não deveria ter pensado, então eu falei tal coisa que eu não deveria ter falado. Ajoelha, não se afasta de Deus por isso. Já aconteceu comigo de eu fazer uma coisa e logo depois eu tinha que orar, eu tinha que conversar com Deus e eu não me senti digna de estar na presença dele. Mas até isso mostra o teu temor a Deus. Até isso mostra que tu tens um coração justo. Porque tu sabes que tu errou e tu não acha que é digno de estar na presença do Senhor porque tu errou, mas tu é. Tu é digno, mesmo que tu tenha errado, mesmo que tu tenha feito M, mesmo que tu tenha falado que não devia, mesmo que tenha inventado mentira, mesmo que tenha causado discórdia, mesmo que tenha feito pintado e bordado. Não interessa, você sempre vai ser digno e Deus sempre vai se alegrar de te ver voltando. É isso. Eu vou finalizando por aqui. Eu nem sei quantos minutos que já tá o vídeo, provavelmente deve estar bem longo. Graças e bênçãos se renovam a cada manhã. Eu sou feliz fazendo isso. Muito, muito obrigada e até amanhã.